Paulo Turra foi anunciado como novo treinador do Santos nesta sexta-feira. Ele será apresentado no CT Pelé amanhã, sábado, véspera da partida diante do Flamengo. Mas afinal, quem é Paulo Turra? Qual é o seu estilo de jogo? É justamente isso que eu te conto nesse vídeo. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Então, para estar ajudando esse trabalho independente, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta, bora pro conteúdo que tá bem completinho. E esse vídeo é um oferecimento da Doce Terapia da Lê. Os melhores bolos caseiros aqui da Baixada Santista, hein? Tem o Instagram na descrição e também o número de telefone que está aparecendo aí na sua tela. Você pode entrar em contato, pode chamar nesse número, pedir o cardápio que eu te garanto que tem diversos sabores, diversas opções e olha, o preço é muito justo, muito em conta. Chama lá e depois me conta. Paulo Turra é um ex-zagueiro, começou sua carreira no Caxias, teve passagem pelo Palmeiras e também no futebol português. Em 2008 se tornou auxiliar técnico do Novo Hamburgo, lá do Rio Grande do Sul. Já no ano seguinte se tornou técnico da equipe. Ele passou por diversas equipes, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. E em 2017 foi convidado pelo Felipão a ser auxiliar técnico quando ficou até 2022. No nosso atual ano, em 2023, Felipão se tornou diretor lá do Furacão e o Paulo Turra, com o aval do Felipão, se tornou o técnico da equipe quando estava até junho deste ano. E o que aconteceu, só para fazer um resumo, o Atlético Mineiro demitiu o Eduardo Cudê e entrou em contato com o Felipão para ser o novo técnico da equipe. E com isso, a diretoria do Atlético Mineiro também entrou em contato com o Paulo Turra, perguntando se ele queria ser o auxiliar do Felipão lá do Galo. Por vez, o Paulo Turra recusou, disse que queria permanecer no comando técnico do Furacão, do CAP, mas o Alexandre Matos e o Petralha lá do Atlético Paranaense entraram em um acordo para demitir o Paulo Turra. Segundo eles, quem deu o aval pro Turra ser o treinador da equipe foi o Felipão. Então, como o Felipão saiu, não fazia sentido algum do Paulo Turra permanecer do comando técnico e por conta disso ele foi demitido até ser contratado pelo Santos nesta sexta-feira. No Atlético Paranaense nesse ano, seu primeiro grande trabalho como treinador, teve 73% de aproveitamento, foi campeão paranaense, deixou a equipe na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, se classificou com antecedência para as oitavas de final da Copa Libertadores, num grupo que tem Atlético Mineiro, Libertad e Aliança Lima, e também está classificado às quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o Botafogo nos pênaltis. Mas apenas partidas de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil nesse ano, o Paulo Turra teve 56% de aproveitamento antes dele ser demitido, logo após aquela questão que envolveu o Felipão. E qual é o modelo de jogo do técnico Paulo Turra? Vamos analisar por partes. Primeiro, o jogo, principalmente do Atlético nesse ano, com bola. O sistema que ele mais utilizou foi o 4-2-3-1, variando para o 4-3-3. Geralmente, os times do Paulo Turra fez uma saída com os laterais bem próximos aos zagueiros, né, o que a gente costuma chamar de saída sustentada, mas ele também em alguns momentos fez uma saída com 3, recuando um dos volantes e adiantando bem os laterais. E eu acho que o Paulo Turra pode fazer bastante isso no Santos, principalmente porque Joaquim e Messias, que hoje são a dupla titular de defesa do Santos, não são zagueiros com essa capacidade, com qualidade para construir. Então, recuando um dos volantes que naturalmente tem mais qualidade no passe, pode ser uma alternativa para essa bola chegar com mais qualidade ao ataque. Com o Odair Hellmann no comando da equipe, o Santos muitas das vezes fazia essa saída com 3, mas quem recuava para entrar no meio dos zagueiros era o Dodi. Imagino, e não é assim, e o Santos teve muita dificuldade para fazer essa bola chegar no ataque. Imagino que o cenário ideal seria recuar o Rodrigo Fernandes, adiantar o Dodi para que haja essa interação, né? Principalmente para o Fernandes encontrar o Dodi fazer essa transição
esses passes ou com condução até os caras de ataque, porque tem uma capacidade maior. Com o Dodge recuando, com o Odair Helman no comando, acho que ficou esse vão, né, entre a defesa e o ataque, principalmente porque o Rodrigo Fernandes não tem essa capacidade para fazer essa bola chegar com qualidade, principalmente quando ele tem que conduzir. E outro ponto, né, os times do Paulo Turra usavam bastante os laterais, o time, né, do Atlético. E aí vai ser uma coisa interessante, porque nesse momento a gente sabe que o João Lucas, apesar de ficar um certo tempo lesionado, é o titular da equipe. E na última partida contra o Corinthians, o João Lucas atuou na lateral direita e o Gabriel Inocêncio na lateral esquerda. E o João Lucas não é esse lateral que dá bastante apoio. E o Atlético do Paulo Turra tinha como um ponto muito forte esse apoio dos laterais, principalmente com o Kelvin na direita e também o Madison, que jogava aqui e entrava em alguns momentos, e o Fernando na esquerda, né? O Fernando que inclusive se lesionou. E esses laterais davam bastante o apoio. O Inocêncio se caracterizou no Água Santa por conta disso, né? Apesar de ter uma consistência defensiva ok, ele se caracterizou por dar apoio, por ter uma chegada no ataque. Só que o João Lucas não, né? Ele é um lateral um pouco mais conservador, que se ele for ajudar na construção, se for ajudar o ataque é mais por dentro, é que a gente costuma chamar de ser um lateral um pouco mais defensivo, que fica um pouco mais na linha e não dá essa profundidade, né, ao ataque, não dá esse apoio. E eu não sei se seria o cenário ideal colocar o Inocêncio para jogar na lateral direita e o Lucas Pires, que tá vindo mal, tá jogando mal na lateral esquerda, né? Acho que o ponto principal é que o Pires tá mal, né? Mas, por característica, o Inocêncio e o Pires entregam isso que os laterais do Atlético entregaram com o Paulo Turra. Então, acho que seja essa a principal dúvida, como que o Turra vai encaixar esses laterais na equipe, quem ele vai escolher, se ele vai mudar, ele não vai dar profundidade com os laterais, vai dar com os pontas. Então é um ponto que a gente vai ter que analisar. E na saída de bola, o Atlético gostava muito de fazer essas diagonais longas, né? Principalmente com os volantes. E aí a gente pode levar em consideração o Rodrigo Fernandes e o Dodge, que podem encontrar principalmente os pontas bem abertos. O time do Atlético do Paulo Turra fez muito isso, principalmente encontrando o Canóbio, ou o Pablo aberto pelo lado esquerdo, ou o Coelho, ou outro jogador que caía por lá. E quando essa bola chegava nos pontas, já tinha a ultrapassagem dos laterais, porque é aí que eu citei, né? O jogo do Paulo Turra potencializa muito o jogo desses laterais, e vai ser muito interessante ver como é que ele vai adequar suas ideias com as características desse elenco. Mas essas diagonais longas aconteciam muito, essas viradas de jogo, para encontrar principalmente o ponta no mano a mano com o lateral adversário e o lateral do time dele, fazendo a ultrapassagem para fazer jogada de 2 contra 1. E se eu citei o apoio dos laterais, eles chegam bastante ao fundo. E quando há esse apoio, seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, muitos atletas entram na área para dar esse peso, né? Os pontas entram, o centroavante naturalmente, o meia também, e há uma sustentação por trás com os volantes, com os zagueiros. Então foi um ponto muito forte nesses 6 não chegou a 7 meses, né? 6 meses de trabalho do Paulo Turra. Foi uma equipe que se caracterizou bastante por verticalidade, né? Então o Atlético dele não tinha muita paciência para trocar passes, né? Trocava 1, 2, 3 passes, forçava a jogada com bastante verticalidade, que a gente costuma chamar de ataque rápido, né? Troca poucos passes e já busca agredir o adversário. Então aconteceu bastante isso. Também em transições, em contra-ataques, quando a equipe, logo no momento que recuperava a bola, já buscava atacar o espaço o mais rápido possível, com passes longos, com passes verticais fortes, seja rasteiros, seja no alto, principalmente para encontrar os pontas bem abertos, que os laterais também davam esse apoio nos contra-ataques, o centroavante, o meia. Então o Atlético também tinha um jogo muito forte, seja vertical, com a bola nos pés, né, quando tinha essa posse em ataque rápido, ou quando logo recuperava em transição ofensiva nos contra-ataques, que a gente costuma chamar. E se eu citei que a equipe não tinha muita paciência, quando teve que ter, né, quando enfrentava equipes que baixavam muito as linhas de marcação, quando o adversário marcava com as linhas bem próximas ao seu gol, o Atlético teve dificuldade, né, quando teve
que ter mais paciência, que rodar a bola de um lado para o outro para encontrar espaços. Teve muita dificuldade para criar espaços exatamente nessa fase do jogo, quando teve que ter muita paciência. Então é um ponto que a gente tem que ficar de olho no trabalho do Paulo Turra no comando do Santos. E sem a bola, bom, o time do Turra do Atlético marcou a bloco médio, né, perto do meio-campo, com as linhas de marcação bem próximas, e marcação por zona, né? Não era aquela marcação individual com muitas perseguições. Mas quando essa bola entrava em algum setor, principalmente do lado do campo, havia aqueles encaixes individuais, aquela marcação individual no setor, né? Porque se essa bola fosse mais curta, os caras já estavam próximos para roubar ela o mais rápido possível. Então o lateral encostava no ponta, o ponta encostava no lateral, o meia no volante, o volante no meia. Então havia esse encaixe, né, principalmente em um dos lados, para tentar roubar a bola o mais rápido possível e já acelerar o passe, já sair nos contra-ataques, que é um ponto muito forte que a gente já citou aqui no vídeo. Nas bolas paradas defensivas, a equipe se defendia por zona também. Então, jogadores dentro da área, não havia marcação individual, mas eles estavam ocupando o espaço para tentar cortar essa bola. Havia cerca de 2 ou 3 atletas fazendo bloqueio para os atletas adversários, não para tentar cortar, mas para tentar impedir que esses jogadores adversários entrassem na área, na pequena área, com uma certa tranquilidade. Então havia esses 2, 3 caras para fazer o bloqueio. Então o Atlético do Paulo Turra não marcava individual, marcava exatamente por zona, ocupando os espaços. E se lembra o que eu citei, que o Atlético marcava bastante a bloco médio, com as linhas de marcação bem próximas no meio do campo? Quando teve que recuar as linhas de marcação, marcar mais perto da sua área, teve muita dificuldade, cara. Sofreu pressão, passou maus bocados, principalmente no jogo contra o Botafogo, nas oitavas de final da Copa do Brasil. É um grande exemplo disso. O Atlético sofreu, o Botafogo teve várias oportunidades para fazer mais de um gol. Então é uma coisa que também deve ser analisado e deve ser levado em consideração quando o Paulo Turra assumir a equipe do Peixe. E para não ficar apenas na minha análise, saca só o que ele falou em entrevista ao canal do YouTube do Furacão, quando ele assumiu o comando técnico do time. Ele disse o seguinte: a minha ideia de jogo é ter uma equipe muito intensa. Minha ideia é ter o controle do jogo. E esse controle pode ser tanto com uma equipe com mais posse de bola, ou se optarmos por uma equipe mais vertical. Mas a intensidade vai ser muito forte por parte da nossa equipe. E a gente viu que o Atlético do Paulo Turra foi uma equipe muito vertical. Teve controle do jogo principalmente disso, sufocando o adversário, com uma marcação sempre com pressão no portador da bola, né, no atleta adversário que tinha a posse, e se destacou principalmente nisso. Quando teve que construir com mais paciência, teve dificuldade. Mas, de qualquer forma, é uma aposta da diretoria do Santos, porque é um treinador novo, tem pouco tempo de trabalho realmente, é o seu segundo clube grande que ele vai trabalhar como treinador de fato. Não sei se dá para considerar o Atlético Paranaense grande, tem aquela questão do G12, as 12 grandes equipes, mas é um time que há muito tempo disputa título, né? Um time que recentemente conquistou títulos importantes, conquistas importantes, sempre entra para brigar por grandes coisas, então dá para considerar que é um grande clube, né? E agora vai ter pelo caminho uma grande equipe com uma história linda do futebol brasileiro. Então uma aposta. É claro que essa análise que eu fiz foi exclusivamente do trabalho dele no Atlético, não tinha sentido algum eu analisar o trabalho dele lá no Cianorte, lá no Avaí, que faz 8, 10 anos, não fazia sentido algum. Então é o trabalho mais recente dele, o que ele mostrou e também o que ele já deu em discurso sobre o seu estilo de jogo. Mas, reiterando, é apenas uma análise tática. Há outros fatores que influenciam o trabalho do treinador. Físico, né, trabalho físico dos atletas, psicológico do treinador dos atletas, do clube, técnico, material humano que ele vai ter em mãos, e também a questão extracampo, pressão, calendário, gramados, enfim, tem muitas coisas que englobam o trabalho e uma avaliação de um treinador, e esse vídeo é exclusivamente tático. Beleza, meus amigos? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de ajudar esse trabalho independente,
se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!